Conheça o propósito espiritual do narcisista. E como eu sempre repito aqui nos meus vídeos, espiritualidade não tem nada a ver com religião e nem com igrejas. Nós precisamos definitivamente aprender a separar o que é espiritualidade, compreender o sentido da palavra, da profundidade do que é de fato viver a espiritualidade. Só que as pessoas, infelizmente, acostumaram a associar espiritualidade com qualquer religião, com qualquer igreja, e fica aquela coisa de uma disputa. Muitas pessoas já vieram aqui no meu canal falar: quando começa a falar sobre espiritualidade, já perdeu a minha credibilidade, não assisto mais. Não assista, porque esse tipo de conhecimento aqui é para quem tem a mente aberta, para quem realmente está disposto, quer aprender, quer expandir a sua mente, quer compreender as coisas não apenas pelo viés material, por esse olhar que a gente enxerga as coisas óbvias. É claro que o transtorno de personalidade narcisista tem uma explicação de acordo com o DSM, né, que é o manual de diagnósticos médicos dos transtornos de personalidade, mas se nós não compreendermos que por trás de tudo isso existe uma personalidade, existe uma essência, existe um jeito de ser dessa pessoa, que é a pessoa narcisista. Então, se você não compreender a questão espiritual, você pode fazer muitas terapias, você pode assistir inúmeros vídeos, você pode fazer de tudo. Você não vai conseguir se libertar. É por isso que é muito comum, eu recebo mensagens, eu vejo depoimentos, eu vejo em outros vídeos, em outros canais, nas redes sociais, pessoas dizendo: já me libertei, eu já não estou mais nesse relacionamento. Só que eu não consigo me libertar mentalmente, energeticamente, espiritualmente. Parece que a minha vida travou, parece que a minha vida realmente não anda, eu não recuperei a minha identidade, quem eu sou de verdade, eu só estou existindo. Que é quando eu falo que, infelizmente, essas pessoas estão no modo automático, sobrevivendo, no modo zumbi, apenas fazendo o que é, digamos assim, o essencial para sobreviver. Mas elas não dão um sentido de fato à sua própria vida. Então, nesse vídeo eu vou te contar qual é o objetivo espiritual das pessoas narcisistas. Por que que eles escolhem principalmente pessoas empatas, pessoas que são muito alegres, pessoas que têm uma personalidade, que têm uma bondade inata, que são queridas, que são autênticas, mas que precisam trabalhar a sua dependência emocional, a sua criança interior, a sua carência afetiva, os seus padrões, né, as suas referências de relacionamento, de amor. Então é necessário que você comece a compreender quem você é também dentro desse contexto quando você se relaciona com uma pessoa narcisista. Por isso que é importante você também trabalhar aí a sua criança interior. Como eu sempre falo, eu tenho um curso que na verdade é uma terapia em formato de aulas, são 50 aulas com 1 hora de duração cada. Todas essas informações estão aqui na descrição do vídeo, no link na aba sobre, tem o link do meu WhatsApp, você vai direto para falar comigo e você tem todas essas informações, porque você precisa trabalhar isso. Não adianta você achar que, digamos assim, o problema está 100% na pessoa narcisista, porque narcisistas são o que são, não vão mudar, mas você pode mudar. Você pode transformar, ressignificar e transmutar os seus padrões para que você não entre numa nova relação assim. Porque se esse padrão está dentro de você, você vai continuar atraindo esse tipo de pessoa para você, entende? Por isso que você precisa focar a tua energia, o teu tempo na tua cura. Então você tem que entender por que narcisistas te escolheram. E é por isso que eu faço esse trabalho, que eu desenvolvo esse trabalho, que como eu sempre falo aqui, não é apenas para falar dos narcisistas, mas principalmente para alcançar pessoas como você, que é empata, que se relacionou com narcisistas, que precisa de cura, para que você possa se libertar, para que você possa sair dessa prisão mental, energética e espiritual, para que você entenda qual é, de fato, o propósito, o porquê dessa pessoa narcisista ter cruzado o teu caminho. Se você conseguir entender isso, você vai se libertar e você vai viver uma vida verdadeiramente feliz. Quando nós falamos em transtorno de personalidade narcisista, apesar de já ter muitos canais aqui no YouTube que falam sobre isso, muitos vídeos que acabam, digamos assim, se repetindo, né? Nós estamos constantemente vendo os assuntos, os mesmos comportamentos da pessoa narcisista, mas sempre tem gente nova chegando no canal, no meu canal, nos outros canais, que estão descobrindo esse transtorno de personalidade agora, que estão se dando conta de que estavam se relacionando, né, com o seu marido, a sua esposa, de que todos esses anos de convivência
na verdade, se resume a isso, a questão do transtorno de personalidade narcisista. Porque muita gente achava que isso é um problema porque ele sofreu na infância, porque ela teve isso, porque não foi amada pelos pais, porque foi rejeitada e porque não teve isso e aquilo. Eu achava que era só um tipo, né, de personalidade, o jeito da pessoa de ser problemática, e muitas vezes eu acreditava que a oração, que a terapia, enfim, que qualquer outra coisa ia ajudar essa pessoa. Então, pessoas que se relacionaram com narcisistas estavam sempre tentando, sempre lutando, sempre nutrindo uma esperança de que pudesse mudar algo, e nisso se foram 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos da vida dessa pessoa, né? Pode ser o seu caso, e muitas pessoas estão agora, ou de repente passaram pelo descarte, ou não vão ser descartadas porque já não é mais conveniente, não é benéfico para o narcisista, porque muitos deles têm, como eu disse, essa vítima como suprimento. Então, para eles é algo realmente vantajoso permanecer com a vítima, seja por uma questão financeira, emocional, espiritual, sexual, de poder, de qualquer outra coisa, ou porque realmente não tem mais quem, digamos assim, vá servi-los, quem vai ajudá-los de fato. E normalmente a pessoa que se relaciona com narcisistas, ela está disposta a isso, a pagar o preço, a aceitar migalhas, a fazer de tudo, a se submeter a todo tipo de situação de sofrimento, de dor, pelo medo da solidão, por medo de não ser amada ou, digamos assim, ficar realmente ali sozinha, porque isso é um padrão da infância. Então não adianta você só aprender o comportamento da pessoa narcisista se você não sabe nada sobre você. Essa tecla eu vou bater nela sempre, porque esse é o meu trabalho. Senão o meu trabalho seria em vão aqui, ficar apenas, como eu disse, repetindo os comportamentos das pessoas narcisistas. Mas quando você começa a entender a questão da espiritualidade, que, como eu disse, é a nossa essência, todos nós somos uma tríade, nós somos formados de corpo físico, de alma e de espírito. A alma tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com aquilo que dá, a alma vem de ânima, é aquilo que dá o nosso fôlego de vida. Todas as noites, digamos assim, quando a gente dorme, a gente está ali meio que numa semi-morte, né? E a nossa alma está ali descansando, mas o nosso cérebro, os nossos neurônios estão ali trabalhando o tempo inteiro, as nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que a gente alimentou durante o dia, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, as conversas que nós temos, o tipo de conteúdo que a gente consome na internet. Então tudo isso faz parte do nosso ser, da nossa essência. E o nosso espírito tem a ver com quem nós somos na essência, tem a ver com a nossa conexão direta com o Criador. Por isso que é espiritual, porque nós somos espírito. O espírito é a nossa conexão direta, é o nosso fôlego de vida, é aquilo que nos faz seres espirituais semelhantes ao nosso Criador. Então, essa espiritualidade, ela tem a ver, de fato, com o nosso propósito, com a nossa missão, digamos assim. O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, nessa Terra? Nós, empatas, ou pessoas que têm essa bondade inata, esse desejo genuíno de ajudar as outras pessoas, de dar esse amor incondicional, nós precisamos aprender também a colocar os limites nisso, porque senão nós nos tornamos alvos fáceis de ser manipulados, somos feitos de bobas, as pessoas se aproveitam disso, e a gente acaba servindo sempre o outro, cuidando do outro e deixando de cuidar de si. E quando a gente deixa de cuidar de si mesmo, a gente não está praticando a nossa espiritualidade, porque a gente está se auto-abandonando. E nós temos que sempre nos colocar em primeiro lugar, porque eu só posso ajudar o outro, amar o outro, quando eu faço isso por mim mesmo. Se eu faço só isso pelo outro e me negligencio, me abandono, eu não estou cumprindo a minha espiritualidade, ou seja, eu não estou cumprindo aquilo que eu vim realmente fazer aqui na Terra, que é me autocurar, me auto-evoluir. Então eu estou falando de pessoas que se relacionam com narcisistas. Mas e os narcisistas? Qual é o propósito espiritual deles aqui nessa Terra? Eu sei que muitas pessoas podem dizer, mas os narcisistas, eles sofreram na infância, eles também tiveram pais abusivos, eles também foram negligenciados, foram abandonados, foram abusados e tudo mais. Então eles também sofreram, eles também foram vítimas em algum momento. Mas eu te pergunto, você que é empata, você também pode não ter passado, Pode ser o caso que você tenha passado por sofrimentos, você pode ter tido pais abusivos, você pode ter sofrido bastante, passado por todo tipo de sofrimento, mas você não escolheu ser uma pessoa ruim. Você não escolheu fazer maldade ou fazer com que os outros paguem pelo que você passou. Então, porque eu sofri, agora todo mundo que cruzar o meu caminho vai sofrer também. Exatamente isso que narcisistas fazem. Eles escolhem conscientemente viver, ter esse tipo de comportamento, de atitude, a personalidade, o modo de ser, porque eles culpam o mundo inteiro por tudo que eles vivem de ruim.
Se eles não cresceram financeiramente, se eles não tiveram oportunidade, se eles não conseguiram um emprego tal, se eles não estudaram, se eles não tiveram isso, se eles não tiveram aquilo, é porque os pais foram culpados, é porque não sei quem foi culpado, a sociedade, o mundo, o presidente, não importa. Narcisistas sempre vão jogar a culpa para o outro, sempre vão responsabilizar qualquer outra pessoa, menos eles mesmos. Então todas as pessoas que cruzarem o caminho desses narcisistas têm que pagar, têm que sofrer pela dor que eles experimentaram. Então se você cruzou, se você cruzar o caminho de uma pessoa narcisista, com toda certeza você vai ser um alvo, principalmente se você, digamos assim, tiver todas as características, todas as qualidades que os narcisistas mais amam, que é essa empatia em excesso, que é a síndrome do salvador, da salvadora, do herói, da heroína, de cuidar, de querer, servir, de, olha, eu estou aqui para você, o que você disser eu vou fazer, eu vou te ajudar, eu vou te salvar. É isso que narcisistas estão procurando, caçando, porque eles são vampiros emocionais. Então os narcisistas estão buscando isso a todo custo. Como eu disse, quem cruzar o caminho deles vai ser o alvo escolhido. Se você está ali e disser para um narcisista, eu estou disponível, eu estou disposto ou disposta a me sacrificar por esta relação. E você, que é a pessoa que se relacionou com o narcisista ou ainda está se relacionando, cria aquela idealização, aquela romantização de que vocês vão viver uma família linda, com filhos e tudo mais, aquela coisa de novela, de filmes, de histórias muito bonitas. Só que você criou essa idealização, somente na sua mente é que isso acontece. Para um narcisista não existe isso, não existe essa romantização, essa idealização. Narcisistas veem as pessoas como objetos, como suprimentos necessários para adulá-los, para bajulá-los, elogiá-los, dar status, poder, sexo, dinheiro, enfim, para que eles sejam colocados em pedestais. Narcisistas veem as pessoas como se fossem servos, escravos. Você existe para me servir. Você é, digamos assim, um mero ser humano, um mero empregado meu. É claro que eles não vão dizer isso em palavras diretas, mas é assim que eles pensam. É assim que eles veem as pessoas. E como eu disse, existem, infelizmente, pessoas que estão dispostas, disponíveis a servir, a ser esse objeto, digamos assim, esse bonequinho, essa peça ali no tabuleiro do jogo do xadrez dos narcisistas, porque para eles é só um jogo, é uma questão de sobrevivência, eles precisam sobreviver. E como é que eles sobrevivem? Com o suprimento, porque narcisistas jamais ficarão sozinhos. Eles precisam ter um suprimento primário, secundário, terciário, mas principalmente a pessoa que se relaciona mais intimamente com eles é a pessoa que mais pega, digamos assim, todo o lixo emocional que eles precisam descarregar. Eles querem, de fato, ter alguém para, como eu disse, projetar todo esse lixo, todo esse vazio, essa dor, essa ira, esse ódio, essa raiva pelo que eles passaram na infância, por não terem tido a oportunidade que eles achavam que mereciam. Então eles precisam ter alguém para projetar isso, para que eles coloquem toda a dor, o vazio, enfim, tudo que eles têm de pior dentro deles, eles precisam projetar isso em alguém. E esse alguém, que normalmente é uma pessoa frágil, que tem uma dependência emocional, que tem uma carência muito alta, que tem uma autoestima baixa, que tem aquela síndrome do patinho feio, de que eu não sou amada, de que eu não sou validada, de que eu preciso do amor, que eu preciso disso, de alguém. Então, assim, essa pessoa ela vai acabar, digamos assim, assumindo as mazelas, pegando o lixo emocional do narcisista para si. E é exatamente isso que o narcisista quer, é disso que ele precisa, porque quando a vítima assume, pega esse lixo emocional para si, o narcisista ele cria na mente dele uma ideia fantasiosa, tá? Isso vale para homem e mulher, já falei isso aqui inúmeras vezes. Narcisistas são pessoas, podem ser homens, mulheres, pais, mães, chefes, não importa. Existem pessoas narcisistas e podem assumir diversos papéis, Então, esse narcisista, ele precisa criar essa ideia fantasiosa, eles criam um mundo paralelo na mente deles, onde eles são superiores, porque eles se veem assim, eles criam, como eu disse, uma idealização, eles criam uma historinha fantasiosa, como se fosse uma historinha mesmo, que eles colocam na cabeça deles e que eles acreditam nessas próprias mentiras. Então, quando ele joga esse lixo emocional para a vítima, e que essa vítima toma para si, que essa vítima fala assim, tudo bem, eu aceito o seu lixo emocional, eu faço qualquer coisa por você, eu me sacrifico, eu me submeto, eu realmente estou aqui disposta a aceitar as migalhas, o sofrimento, tudo, para não ficar sozinho eu aceito qualquer coisa. E aí o narcisista diz, opa, ok, consegui a vítima perfeita. E aí quando essa vítima absorve para si essa culpa, esse lixo emocional, toda essa podridão, ou seja, a vítima assume a identidade, o comportamento e acaba, digamos assim,
trazendo para si toda a culpa, tudo aquilo que tem de mais ruim, né? Tudo de pior que o narcisista tem, a vítima acaba pegando para ela. E aí o narcisista cria na mente dele o que? Eu sou perfeito, eu sou superior, né? Eu tenho tudo sob controle. Porque como eles não têm empatia, como eles não têm essa regulação das próprias emoções, eles criam, eles fantasiam, eles conseguem calcular, né? Algumas fingir as emoções, porque eles são camaleões, eles fingem. Eles conseguem atuar de acordo com as circunstâncias, com o ambiente no qual eles estão inseridos. Então eles vão atuando, eles vão realmente assim, digamos, se moldando. Estão o tempo inteiro se sacrificando para agir, para moldar, para não serem descobertos. Então eles vão sempre se colocar como seres superiores. E aí você pode estar me perguntando, mas no final das contas, o que realmente isso tem a ver com a questão espiritual? Mais uma vez, na verdade eu já estou falando disso há muito tempo, se você ainda não conseguiu entender. Porque, como eu disse, espiritual, espírito tem a ver com a nossa essência, com aquilo que nós somos, e é claro que aquilo que nós somos, isso transparece para as outras pessoas. Isso acaba, de uma forma ou outra, atingindo as pessoas que estão ao nosso redor, porque, afinal de contas, todos nós somos energia. E a energia, ela se conecta, quando você às vezes nem precisa estar fisicamente perto de uma pessoa. Quando você conversa com uma pessoa, por exemplo, ali online, você consegue sentir a energia das pessoas, principalmente as pessoas mais sensíveis, elas conseguem sentir a energia. Quando você conversa com alguém no telefone, enfim, você consegue. Claro, na presença física isso fica muito mais evidente. E quando você mantém uma relação amorosa com uma pessoa narcisista, onde você tem ali a simbiose, né? Aquela conexão sexual, que é a energia mais forte, afinal de contas é essa energia que gera uma nova vida, é a energia mais poderosa do universo, que é a energia sexual. Quando você tem essa energia, você troca energias, você troca os seus fractais de alma, um pedaço da sua alma fica dentro dessa pessoa narcisista e toda a energia dessa pessoa narcisista também fica dentro de você. Então há uma troca energética, espiritual. Então o espírito tem a ver com a nossa essência, com quem nós somos. E aquilo que nós somos, como eu disse, acaba, digamos assim, tem uma frase que fala o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Então se você convive com uma pessoa que reclama, que é fofoqueira, que é negativa, que só fala de doença, que sempre só enxerga as coisas negativas, sabe, que reclama, que vive gritando, brigando, arranjando confusão com todo mundo, se você convive com essa pessoa, pode ser, não importa quem quer que seja a pessoa, se você tem uma convivência contínua com essa pessoa, seja pai, mãe, marido, esposa, tanto faz, você vai se tornar muito parecido com essa pessoa. Não é que você vai ser, né, quando as pessoas falam, será que eu sou narcisista? Não é que você é uma pessoa narcisista. Não é que você tem essa essência de querer destruir o outro, de querer fazer mal de propósito para o outro. Não, você não é narcisista. Mas você acaba adquirindo alguns comportamentos, porque isso também é uma questão assim até natural. Porque se você está convivendo, como eu disse mais uma vez, a energia que essa pessoa narcisista acaba, digamos assim, passando para você, é essa energia. Por isso que você adquire alguns comportamentos muito parecidos com dessa pessoa narcisista. Então, narcisistas têm um propósito espiritual, né? Tem um propósito da essência deles, que é o quê? Como eu já falei aqui, e vou repetir para que fique muito bem claro para você entender. Eles querem colocar todo o lixo, a raiva, o ódio que eles têm do mundo, de Deus. Por que eu não tenho tanto dinheiro? Por que eu não sou bem sucedido? Por que mesmo que eles sejam até bem sucedidos, vamos falar assim, que eles conseguiram um cargo, né? Um cargo assim, digamos, mediano. Eles sempre acham que eles merecem mais. Eles merecem todo o dinheiro do mundo, eles merecem o que o outro tem, porque eles têm inveja constante das pessoas, eles são invejosos crônicos. Eles acham que os outros não merecem. Aquele ali não merecia aquele cargo tal, não merecia ter aquela casa, não merecia aquele dinheiro, não merecia estar em destaque. Eles sempre acham o seguinte: eu merecia o lugar daquela pessoa, eu merecia o prêmio que aquela pessoa recebeu, eu merecia o reconhecimento que aquela outra pessoa ali teve, entendeu? Então eles sempre acham que eles têm que ser tratados muito diferentes, com uma coisa especial, assim, que eles são incríveis, que todas as pessoas precisam notar a presença deles no mundo. Então o propósito espiritual deles é simplesmente pegar uma vítima, né, vamos botar assim, um bode expiatório, alguém para quem eles possam direcionar, projetar o seu lixo emocional, o seu vazio interior, a sua raiva do mundo, o seu inconformismo, por que eu não tenho isso, por que eu não fui bem sucedido, por que eu não ganhei aquilo, por que isso. Então essa raiva que eles têm, e que eles não podem demonstrar isso para a sociedade de uma forma explícita, senão eles vão perder o poder que eles têm, o status que ele tem, os admiradores, a bajulação, eles vão perder. Então eles têm a autoestima muito frágil, eles têm complexo de inferioridade, só que eles não demonstram isso.
Eles mostram que eles são superiores, que ele tem uma autoestima muito bem, né, equilibrada, mas não tem. Então, para os de fora, para o externo, eles precisam mostrar que, na verdade, eles são incríveis para que as pessoas o admirem, porque eles sobrevivem disso, de admiração, de elogio, de bajulação, de pessoas notando a presença deles, né? As pessoas precisam querer sempre a presença, pedir eles, estar perto deles, porque assim eles se sentem alguém de verdade. Justamente pelo complexo de inferioridade, pela baixa autoestima. Só que para a pessoa que é íntima, para a pessoa que, digamos assim, decidiu pagar o preço e comunicou isso para a pessoa narcisista, ou seja, olha, eu estou disposta a pagar o preço, o que for, o que você fizer, eu estou aqui. Eu vou aguentar migalha, eu vou aguentar sofrimento, abuso, traição, agressão, eu vou aguentar tudo, absolutamente tudo, porque eu tenho medo de ficar sozinho ou sozinha. E o narcisista, sabendo disso, pega essa vítima, como eu disse, para bode expiatório e vai projetar esse lixo emocional, ou seja, tudo de ruim que o narcisista sente, o que ele é, o que ele pensa, ele vai colocar isso para que a vítima passe a se sentir assim. Porque aí ele fica melhor, né? Ele consegue, digamos assim, conviver com ele mesmo na sua imaginação, né? na sua, digamos assim, vida fantasiosa, vida de mentira, ele se sente superior, ele se sente alguém de verdade. Mas tudo isso é só uma fantasia, tudo isso é só uma criação. Só que, como eu disse, se essa vítima tem todas essas características, tem dependência emocional, tem baixa autoestima, tem padrões, né, crenças limitantes, tem todo esse padrão aí de relacionamento, que amor é sofrimento, que amor é aceitar tudo, porque, né, a mulher principalmente tem que se sacrificar pelo casamento, pelo marido, tem que pagar o preço, tem que orar, tem que isso, tem aquilo, que a mulher que muda o homem, crenças limitantes. E aí os narcisistas, ótimo, ponto para os narcisistas, porque eles estão, digamos assim, cumprindo o propósito espiritual deles, que é o quê? Não viver e não sentir o próprio inferno pessoal. Eles jogam isso para a vítima. Só que tem algo mais profundo, muito mais profundo do que só isso aqui. Embora isso aqui já seja, né, o que eu falei, quando ele joga o seu lixo emocional na vítima, isso já é muito profundo, porque a vítima adquire doenças, a vítima adquire ansiedade, baixa autoestima, não dorme direito, a vítima vive pisando em ovos, né, vive com aquela crise que o corpo físico ele dá os sinais, né, os tremores, ataque cardíaco, aquela coisa, né, de você nunca saber se você pode falar tal coisa, se você agir assim, será que ele vai explodir? Será que ele vai reagir? Será que ele vai dizer que vai embora? Será que ele vai dar um micro, né, pequeno descarte, vai dizer, olha, eu vou te deixar se você não fizer isso, se você não mudar, se você não melhorar, eu vou te abandonar, né, eu vou dizer para as pessoas quem você é, e aí começa a fazer pequenas ameaças. E aí a vítima, né, já está com aquele medo todo, já está aprendendo tudo aquilo que é, né, digamos assim, sendo adestrada, que é o reforço intermitente, tem a ver com a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se afeiçoa, né, pelo seu abusador, porque só tem ele, porque o narcisista acaba afastando família, amigos, de todo mundo da vítima para que ela se sinta isolada e não tenha para quem pedir ajuda. E ela começa a sentir vergonha, porque ela acha que todo mundo de fora vê o relacionamento deles como perfeito, como algo assim, um exemplo. E aí ela vai dizer assim, como é que eu vou dizer para as pessoas que o meu marido ou a minha esposa, né, não é uma pessoa boa, que faz isso ou aquilo? O que as pessoas vão pensar de mim? Que eu fracassei, que eu não fui mulher ou homem suficiente para fazer um relacionamento dar certo, entende? Então a vítima, ela atrai para si toda a culpa. E é exatamente isso que o narcisista quer. E como eu disse, se não bastasse isso, muito mais além do que isso, que é, como eu disse, que é questão espiritual, e aí, sim, tem a ver com espíritos obsessores desencarnados, que, digamos assim, indiretamente estão auxiliando esses narcisistas, né? Essas pessoas que estão aqui encarnadas, vamos falar assim. Então, narcisistas, principalmente os narcisistas malignos, né? Os narcisistas que beiram aí, que têm as características de psicopata, né? Esses narcisistas que são realmente diabólicos, que eles querem destruir a alma da vítima, eles não querem matar fisicamente, porque isso para um narcisista seria assim, isso aí é redenção, né? Acaba o sofrimento, não. Sabe o que o narcisista pensa? Ele fala assim, eu quero que essa vítima esteja viva, mas eu quero que ela viva atormentada, que ela não durma, que ela não realize os sonhos pessoais dela, que ela não cresça financeiramente, que ela não prospere profissionalmente, que ela não se destaque, que ela não renasça das cinzas, né? Isso o narcisista dizendo, pensando. Eu não quero que ela, por mais que eu tenha deixado, né, essa vítima, por mais que eu tenha descartado ela, eu não quero que ela encontre, né, que ela se cure e depois de curada encontre uma pessoa decente, uma pessoa realmente digna, uma pessoa que a respeite, que a ame, que a faça feliz de verdade. Eu não quero, né? Isso pensando no narcisista. Por quê? Porque os narcisistas querem, mais uma vez, para ficar bem claro para você, por isso que eu estou repetindo isso, narcisistas querem matar a alma de suas vítimas. Por quê? Porque matando a alma de suas vítimas, que tem a ver, como eu disse, com as emoções e com os sentimentos,
e quem de fato rege, né, dirige a nossa vida, as nossas ações e os nossos, aquilo que a gente atrai para a nossa vida, né, é a nossa mente. Então, se você estiver com uma mente adoecida, que tem a ver com a alma, que tem a ver com o espírito, se você tiver a sua mente adoecida, né, porque uma coisa está ligada à outra, você realmente, como eu disse, você vai ser só um zumbi. Você vai só existir, sobreviver, viver no modo automático. Acordar, dormir, trabalhar, fazer o necessário, cuidar dos filhos, comer, mas a tua vida passou a não ter significado, a tua existência não tem um significado real. Você não se sente feliz com a vida, você não fala assim, eu tô aqui na Terra porque eu tenho um propósito individual, pessoal. Eu me realizo pessoalmente, profissionalmente, por mim mesma, sozinha. Depois, se eu encontrar alguém para compartilhar essa vida, ótimo, isso é uma consequência. Mas quando você faz a tua vida ter a tua existência ter um significado real, você acorda motivado, você acorda sabendo por que você está aqui nessa Terra. Porque muitas pessoas que se relacionaram com narcisistas, infelizmente, acreditam que elas só vieram aqui nessa Terra só para cruzar com o narcisista e o narcisista destruir a vida delas e o narcisista simplesmente, assim, digamos, vencer e ganhar, né, essa batalha, digamos assim. E aí, essas pessoas que, como eu disse, se separaram fisicamente do narcisista, não tem mais absolutamente nenhum contato, nem contato mesmo, que eu digo, por rede social, por nada, contato zero. Mas só que essas pessoas, vítimas de narcisistas, não recuperaram a sua identidade, não recuperaram a sua autoestima, não ressignificaram isso, não tiraram o aprendizado correto disso. Porque quando você aprende de verdade, depois que você vive com uma pessoa narcisista, você nunca mais será a mesma pessoa que você era quando você conheceu a pessoa narcisista. Você se transforma num outro ser humano, num outro ser espiritual, porque você aprendeu uma lição muito importante. Mas como eu disse, infelizmente, muitas pessoas que cruzam, né, que têm um relacionamento com pessoas narcisistas, não conseguem entender isso. Elas simplesmente param no tempo, elas acreditam que a vida delas se resume ao narcisista. Que o narcisista veio simplesmente para matar a alma delas, porque esse é o propósito espiritual de um narcisista. Como eu disse, eles são vampiros emocionais, eles são predadores emocionais e energéticos, por isso que a sua energia é sugada completamente, porque os narcisistas estão à caça de pessoas que lhes deem a sua energia, porque eles sobrevivem da energia de pessoas, principalmente pessoas empatas, que estão ali, como eu disse, querendo curar e salvar, que dedicam o seu tempo, a sua energia, e é disso que narcisistas sobrevivem, dessa energia. E acredite numa coisa, você não precisa estar fisicamente perto, né, do narcisista para que você dê a sua energia para ele. Quando você, como eu disse, pessoas vítimas que saem dessa relação, mas que não conseguem se desligar mentalmente, energeticamente, espiritualmente do narcisista. Por quê? Porque ficam acompanhando a vida desse narcisista nas redes sociais com a nova vítima, o que está fazendo, o que deixa de fazer, como está a vida, o que fez, para onde foi, o que está, né, começou um trabalho novo, está ganhando dinheiro. Então a vítima, ela se dedica integralmente o seu tempo e a sua energia para acompanhar a vida da pessoa narcisista. Em vez de essa vítima pegar esse tempo, essa energia para se dedicar a se curar, a curar a criança interior, a dependência emocional, ela dedica isso para acompanhar a vida da pessoa narcisista, para ter informações, né, de macacos voadores, de amigos em comum, pessoas em comum. Então você não precisa estar fisicamente ao lado, dentro da relação com a pessoa narcisista. Mesmo que você esteja distante, não importa a distância. Se a tua mente está ali alimentando aquela pessoa, né, a energia dessa pessoa narcisista, pensando na pessoa narcisista, por que narcisista fez o que fez com você? Por que me deixou? Por que me descartou? Por que me maltratou? Por que isso? Por que aquilo? Por que não pode me amar? Por que não pode ser? Por que não pode se curar? Por que não pode ser? Você quer entender uma coisa que não tem explicação, porque eles são assim. Então quando você, mesmo já saindo dessa relação, não se desliga mentalmente, você ainda alimenta a energia dessa pessoa. Por isso que muitas pessoas sonham, né? Que eu digo que não é nem sonho, né? Tem pesadelos com pessoas narcisistas depois dessa separação. Por quê? Porque a tua mente e o teu espírito estão alimentando essa energia. E energia, como eu disse, não precisa a gente estar perto fisicamente de uma pessoa. Se a gente pensa numa pessoa, essa energia ela já alcança a outra pessoa. Então a energia ela se conecta. Por isso que é importante você também fazer o divórcio energético, né? E eu posso falar sobre isso num outro vídeo mais específico. O divórcio energético ele é muito eficaz, só que você precisa não somente fazer o divórcio energético, você precisa também, de fato, alimentar a tua mente com você mesmo, começar a dedicar o teu tempo, a tua energia para você, para se curar, e não para querer entender por que o narcisista é o que é e faz o que faz. Porque não te amou, porque te descartou, porque não te valorizou, porque eles são assim. Como eu já falei em outros vídeos, por que uma cobra pica alguém? Porque é a essência da cobra. Né? Aí você vai correr atrás da cobra, o veneno está entrando no teu corpo depois que você foi picado, e aí você vai querer perguntar para a cobra, por que você me picou? Por que você fez isso? Porque ela é o que é, porque é a essência dela. Assim como narcisistas querem destruir a alma de suas vítimas.
Narcisistas não querem que as suas vítimas, como eu disse, tenham independência emocional, financeira, que elas se sintam bem na sua solitude, que elas aprendam a se amar, a ter autoconfiança, a dizer: eu sou uma pessoa tão incrível, tão poderosa, que eu manifesto o que eu quiser, seja na área profissional, financeira, amorosa, porque eu me amo, eu me priorizo, eu me valorizo, eu sei quem eu sou, eu sei da minha conexão com o meu Criador, eu recuperei e eu me reconectei com a minha essência, que isso tem a ver com a espiritualidade. Então os narcisistas, eles, digamos assim, capturam, vamos usar essa palavra, vítimas. Para quê? Para que eles possam matar a alma delas, para que eles possam matar os sonhos dela, para que eles façam com que essas vítimas acreditem que elas não são absolutamente nada, que elas não têm valor, que elas não têm importância nenhuma, que elas não precisam ir atrás dos próprios sonhos, que elas não precisam ter uma individualidade, que elas não precisam focar na sua própria vida. Narcisistas querem que essas vítimas entreguem a sua vida 100%, a sua energia, o seu tempo, tudo, absolutamente tudo. Que elas entreguem a própria vida para viver em função do narcisista, colocar esse narcisista no pedestal, ou seja, tirando até o lugar de Deus. E Deus aqui não tem qualquer conexão, nem com igrejas e nem com religião, porque o Deus verdadeiro, ele não está ligado nem à religião e nem à igreja. E a gente só descobre esse Deus quando a gente se conecta com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior. Então não adianta você assistir todos os vídeos, entender as características, entender quem é o narcisista, porque ele é assim, porque ele faz isso, porque ele é assim, porque ele se comporta, porque isso e aquilo, se você não consegue entender essa parte espiritual. E narcisistas, sim, são induzidos, são conduzidos por espíritos obsessores, como eu disse, desencarnados, principalmente os malignos. Quem já se relacionou com um narcisista maligno sabe muito bem disso, porque você vê isso no olhar deles. O olhar deles, principalmente quando eles estão na fúria, eles se transformam. E você também sente, não é só ver, você sente, porque quem dorme ao lado de um narcisista maligno, sente a sua energia sendo sugada. Você tem pesadelos, você não dorme de fato, você não consegue relaxar e descansar, porque você está sempre, o teu corpo, o teu espírito, a tua alma, eles estão sempre inquietos, porque a tua energia ela é sugada constantemente. Então, relacionamentos saudáveis, eles te dão mais energia, eles te complementam, eles te acrescentam. Relacionamento com narcisista, não. Tira cada vez mais de você. É por isso que você adoece. Porque, na verdade, a doença começou no espírito, depois veio para a mente, para a alma, para as emoções, até se manifestar no corpo físico. É por isso que pessoas que se relacionam com narcisistas adoecem, né? Muito, muito gravemente. Não tem uma pessoa que passe por uma pessoa narcisista que não tenha adquirido qualquer tipo de doença, seja ela mental, espiritual ou física. Os narcisistas querem sim, de fato, roubar a alma de suas vítimas, roubar as qualidades. Você pode perceber, quem se relacionou com um narcisista, como eu disse, principalmente o maligno, o oculto também, tá? O oculto, só que ele é muito mais discreto, mas os narcisistas, eles são tão invejosos que eles querem ser a vítima, eles querem ter as qualidades das vítimas, eles vão imitar isso, porque eles são camaleões, lembra disso? Camaleões imitam, eles se transformam. Então os narcisistas vão observar uma qualidade incrível, né, da vítima, que eles admiram, que eles sabem que as pessoas gostam dessa vítima por conta dessas qualidades, e eles vão adquirir, vão imitar, digamos assim, exatamente essas qualidades da vítima. Por quê? Porque eles querem mostrar para a sociedade, né, para as pessoas, que eles são aquelas pessoas incríveis. E aí é como se fosse uma inversão, né? Há uma troca. O narcisista se apodera das qualidades dessa vítima, começa a agir, né, a mostrar para a sociedade que, na verdade, esse narcisista é, na verdade, a vítima, ou seja, que tem as qualidades que a vítima tem. E a vítima começa a, como eu disse, a pegar o lixo emocional do narcisista, começa a adquirir alguns comportamentos, a assumir a culpa e a responsabilidade por quem o narcisista é. Isso a vítima pega para ela, entende? Então há essa troca. E aí é por isso que quando rompe, né, quando tem o descarte, quando sai, a vítima sai dessa relação, para a sociedade, né, e o narcisista faz isso muito bem, porque ele difama essa vítima, ele constrói provas forjadas, ele mente, ele se articula todo para sair como a vítima, né, como o santo, e a vítima sair como a vilã, a louca, transtornada, a que cometeu todos os crimes. Tudo que o narcisista fez, traiu, mentiu, enganou, abusou, humilhou, agrediu, tudo, absolutamente tudo. Ele faz, durante esse relacionamento, ele faz a inversão. Ele consegue fazer com que a vítima comece a ter comportamentos parecidos com o dele, né, para que quando ele sair, né, quando ele descartar, a vítima fique como a vilã, né, ou seja, a abusadora, a narcisista, e o narcisista saia como coitadinho,
O pobre coitado que lutou pelo casamento, né, que fez de tudo, que se sacrificou, que pediu para essa vítima fazer um tratamento psiquiátrico, que pediu para essa vítima tomar remédios, que pediu para essa vítima, inclusive, dizer para as pessoas, né, que ela tinha um transtorno de personalidade, que ela é borderline, que ela é possessiva, que ela é bipolar, que ela é sei lá o quê, que ela tinha que confessar e dizer, olha, realmente eu sou louca, eu preciso fazer um tratamento psiquiátrico, né? Eu preciso de ajuda, porque aí meu marido, a minha esposa vai ficar comigo, vai lutar por mim e vai me ajudar a vencer. Então, assim, é um jogo maquiavélico, macabro mesmo. E é demoníaco, sim, porque, né, da forma como a gente conhece essa palavra, né, o contexto, digamos assim, o significado dessa palavra. Narcisistas, malignos principalmente, eles querem destruir as suas vítimas, a alma de suas vítimas. E como eu falei, também o oculto. Só que ele faz isso de uma maneira muito sutil, muito sorrateira. Não é aquela coisa que não agride fisicamente, não xinga tanto assim, mas está sempre ali matando a alma dia após dia dessa vítima. Por quê? Porque ela acredita que ela não é capaz de fazer alguma coisa, que ela não é capaz de conseguir aquele emprego, fazer aquele curso, fazer aquela faculdade, se destacar, crescer profissionalmente, financeiramente, porque ela se sente culpada. Porque o narcisista oculto se coloca como vítima, eu sou coitadinho, não tive oportunidade de fazer as coisas, por isso que eu não cresci, não trabalhei, não fiz isso. E aí o narcisista quer que a vítima também não cresça. Por quê? Porque eles são invejosos. Essa vítima não pode ser melhor do que ele. E aí a vítima acaba se sentindo culpada, é verdade, eu não posso, né? Eu não posso acreditar em mim, eu tenho que acreditar que eu sou inútil, que eu não tenho força e nem capacidade para fazer alguma coisa. Por quê? Porque a vítima ela vai acabando assim, entrando numa equivalência com a pessoa narcisista. Então é por isso que os narcisistas, como eu disse, eles vão matando a alma, os sonhos, o poder pessoal de cada ser humano. E aí, né, se nós estamos falando do maligno, que como eu disse, quem já se relacionou com malignos sabe muito bem, né, que eles partem para os extremos, eles não vão ter qualquer pudor, eles não vão ter limites. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de agressão física, como eu já disse aqui em outros vídeos, a agressão física ela é o último estágio, ela é a consequência disso. Né, porque a vítima ela começa a reagir, ela já não aguenta mais, ela vai ter que reagir. E aí a agressão física vai ser uma coisa que vai, digamos assim, chegar ali, né, já no extremo. Mas o narcisista maligno, ele é o próprio nome maligno, ou seja, ele faz as coisas muito bem pensadas, muito bem calculadas, quando ele começa a difamar a vítima muito antes do descarte, quando ele começa a forjar, a criar provas, a gravar áudios, vídeos, para mostrar, depois para enviar para as pessoas, expor coisas pessoais dessa vítima, coisas que a vítima confidenciou, que a vítima compartilhou da sua vida pessoal. O narcisista começa a divulgar isso para as pessoas, e tudo isso de caso pensado. Por quê? Porque o narcisista precisa destruir essa vítima. Principalmente se essa vítima descobre quem ele é de fato e diz que vai expô-lo publicamente, e que vai, digamos assim, revelar para as pessoas quem esse narcisista é. Esse narcisista ele se sente ameaçado, então ele precisa vencer a qualquer custo. E eu digo para vocês, narcisistas não têm medo de nada, no sentido de eles vão fazer o que precisar para destruir a reputação dessa vítima. Por isso que as vítimas são difamadas, caluniadas, expostas, ridicularizadas. Os narcisistas precisam sobreviver a qualquer custo. E eles vão fazer o que for necessário. E se eles tiverem que matar, mais uma vez, os narcisistas não querem matar fisicamente. Eles querem matar a alma. A fazer com que a vítima acredite que ela não é nada. Que ela não tem poder algum. Que a autoestima dela está lá no lixo. Que ela não pode ter um amor verdadeiro. Que ela não pode ser amada. Né, que ela não pode, de fato, assim, ser feliz. Porque os narcisistas querem que essas vítimas, né, que a sua vítima viva o mesmo inferno que ele vive. Só que se você se relacionou com um narcisista, né, ou está se relacionando, enfim, mas se você quer sair disso, se você quer ter esperança de que isso possa ser revertido, você precisa buscar a sua cura. Você precisa fazer algo por você. Ninguém vai tomar essa decisão no seu lugar. Eu já falei aqui milhares de vezes. Você pode assistir todos os vídeos. Se você não tomar uma decisão de sair desse relacionamento, de parar de ficar insistindo numa coisa que você já sabe que não tem jeito, ou se você saiu disso, mas só está esperando o tempo passar, achando que vai acontecer um milagre assim, não vai acontecer. Se você não tomar a iniciativa, se você não fizer a sua parte, a gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa vida, porque nós somos responsáveis pela nossa própria cura. E eu espero que você realmente queira isso para você, porque só você pode tomar essa decisão. Eu te peço, por favor, que compartilhe esse vídeo com alguém que pode precisar ouvir essas palavras. Eu sou muito grata a você. Se você quiser um atendimento, saber sobre o meu curso, fale comigo e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!